está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, com a graça do nosso Deus e Pai, uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira iluminada, sexta-feira 25 de maio de 2018. E com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No 25 de maio, Deus deu a graça e a bênção ao nosso querido irmão Harold de Oliveira de começar um ministério no rádio aqui na nossa 93 FM, ainda como El Shaddai. Quanto tempo? 26 anos, deputado. Bom dia. 26 anos. Peço desculpas que minha voz está horrível, mas sempre foi horrível, vocês não vão estranhar muito. Há 26 anos, nós decidimos, tá? Eu e minha família, compramos antes a Rádio Nacional e na noite, dia 25 de maio de 1992, nós mudamos a programação e mudamos também o nome fantasia da rádio. Mudamos para El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. E desde então, esse Deus Todo-Poderoso, pela sua misericórdia, tem nos mantido naquela linha editorial que nós escolhemos na época, tendo o reino de Deus acima de tudo para nos orientar e como nosso objeto principal. E tem nos colocado profissionais na grade da rádio, locutores, produtores, diretores, que sempre honraram e souberam se posicionar dentro dessa linha editorial. E hoje, 26 anos passados, alguns ouvintes, por certo, devem estar ainda lembrando daquele dia quando o pastor César Carvalho, o pastor Vitor Hugo fizeram aquela oração inicial pedindo a Deus que os nossos propósitos fossem seguidos segundo a sua vontade. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, lembrando aquele dia. Essa alegria de todos nós, querido irmão Harold, é um tempo de emoção, de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor por tudo que aconteceu. E hoje nós temos ouvido desde cedo vários testemunhos dos nossos ouvintes falando da bênção do debate, da bênção da 93, das músicas, dos comunicadores ao longo desses 26 anos, tantos louvores tocados aqui, tantas pregações, tantas orações, tantos eventos, tantos projetos para fora que vão além da rádio especificamente, né? Além desse objetivo da música, mas que a rádio tem prestado um serviço especialmente para a comunidade como um todo. Então hoje é dia de agradecer, e aqui a gente agradece e reconhece o seu esforço, o seu empenho para ao longo desses 26 anos manter de pé uma grade tão especial, tão bonita, com tanta gente envolvida e comprometida com a obra do nosso Deus, sob o seu olhar e sob a sua condução também. Que Deus abençoe muito, querido irmão Harold. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse momento, dizendo essas coisas e lembrando que naqueles dias estava a Marina conosco, o Laudeli, que é nossas relações públicas, e outros que ainda estão conosco até hoje, dessa família alongada, que é a nossa grande família. E o que eu tenho a dizer? Agradecer a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. As nossas empresas, não canso de repetir, têm como compromisso principal o reino de Deus. Depois, tudo o resto é consequência segundo a vontade dele. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
gente, essa é uma canção que marca a história da 93 FM também. Marina de Oliveira, faça um teste cantando aqui no nosso debate de hoje. Este é o Debate 93. Bora lá. J.R. Vargas, na 93 FM. Embora saiba que não é certo, não consigo deixar de odiar uma certa pessoa. Conta aqui a nossa ouvinte. Tem gente curiosa. Quem que será que ia estar? Ela tá falando de quem, hein? Aposto que eu sei. Eu desconfio. Vai. Não concordo com nada que ela faz, principalmente suas injustiças. Tudo nela me irrita e o ódio se tornou inevitável. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que a odiemos, hein? É possível conviver com injustiça sem perder a docilidade e o amor? Como guardar o coração, perdoar e conviver sem quebrar relacionamentos e criar raiz de amargura? Eu pergunto aos nossos debatedores, pastor Gilton de Medeiros, pastora Luciana Machado, a menina da mesa de hoje, pastor Holdson Bulê e o pastor Manassés Loyola. Os 4 microfones abertos para vocês compartilharem as suas opiniões e ideias. Bom dia a todos. JR, bom dia amigos da mesa, bom dia ouvintes da 93. A verdade, JR, é que nós temos aqui uma pessoa que escolheu deixar que outras pessoas definam como ela vai viver. Ela está atribuindo a uma outra pessoa os seus sentimentos, as suas reações e até mesmo aquilo que ela faz com a sua própria vida. E eu acho que nós não devemos seguir por esse caminho. Eu acho que nós podemos e devemos escolher aquilo que nós queremos viver e não deixar que as atitudes, o comportamento de uma outra pessoa determine aquilo que nós seremos ou aquilo que nós faremos. Na verdade, eu concordo muito, né? Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia aos ouvintes queridos, JR, meu amigo. Eu concordo plenamente, pastor Gilton, e eu fico pensando, relacionamentos interpessoais, né? O que nós vivemos em sociedade, o que o outro faz ou deixa de fazer acaba influenciando um pouco na nossa vida, ainda mais se for alguém próximo. Porém, a Bíblia é muito clara sobre a nossa postura em relação ao outro. A Bíblia diz em Gálatas, se algum irmão for encontrado, Gálatas 6, em alguma falta, né? A Bíblia fala que nós devemos, em alguma ofensa, nós que somos espirituais, né? Aí, se a pessoa é espiritual, né? Encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que você também não caia, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, e quando a gente olha para o erro do outro, como se ele fosse fundamental, que aquilo me afeta de uma maneira tão grandiosa, a ponto de eu querer odiar, que é um sentimento contrário ao sentimento cristão, ensinado também em João capítulo 13, 34, que nós devemos amar uns aos outros, é um sentimento contrário ao cristianismo. Então, quando o outro me afeta de tal forma, eu tenho um sentimento de ódio, eu preciso rever o meu pensamento, o meu comportamento e entender por que aquela pessoa me afeta de tal maneira. Né? Isso é uma das coisas que eu gostaria de pontuar. E se a falta do outro, o erro do outro é da minha conta, por que ela me afeta tanto? Em que essa falta influencia a minha vida? De que maneira eu posso ajudar essa pessoa? Isso é cristianismo. Eu acho que tem que ser repensado de uma maneira bem pontual as atitudes dessa pessoa. Então, eu penso... Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, ouvintes da Rádio 93. Quero parabenizar também a rádio pelos seus 26 anos e começar a minha fala concordando plenamente com o que cada um dos irmãos já comentaram aqui e fazendo uma menção de um texto bíblico, né? Mateus capítulo 5, versículo 43 diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. No tempo da lei era assim que as coisas funcionavam. Aí veio Jesus na contramão dizendo: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Eu sei que ser ferido, ser machucado na alma por uma atitude equivocada de alguém, isso machuca e até mesmo nos freia concernente aos nossos relacionamentos com o nosso próximo. Mas nós temos que entender que a doutrina do perdão está baseada essencialmente na essência do amor. Não existe perdão sem amor. Essa pessoa está aprisionada por um sentimento de ódio, e é uma coisa muito danosa,
o afetado, o atingido, é a pessoa que mais sofre. Normalmente, a pessoa que gerou esse mal talvez não está sentindo nada disso, tá vivendo a vida dela normal, e essa pessoa, né, não sabemos quem é, está sendo aprisionada, né, nesse cerco de ódio, de mágoa, de decepções, que se ela não buscar um caminho imediato para se livrar, ela vai realmente trazer prejuízos enormes para a sua vida. E eu quero continuar lendo aqui, né, acerca do que Jesus disse sobre a doutrina do perdão. Ele vai dizer, versículo 46, porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazes publicando o mesmo? Ou seja, o perdão está ligado diretamente ao amor de Deus. Essa pessoa tem que buscar uma saída imediata, procurar alguém para aconselhar, para orientar, para que ela se veja livre desse fardo que não foi Deus que colocou. Bom dia a todos. O Evangelho, ele nos olha na horizontal. Em Deus, somos todos iguais. E quando a gente parte do pressuposto que eu sou melhor ou superior ao outro, a atitude do outro será sempre vista com um olhar de reprovação. Eu gosto muito do texto do livro do profeta Isaías. Ele passa parte dos 6 primeiros capítulos profetizando. No capítulo 4 tem muito ai de ti, ai de ti, ai de ti. E aí ele tem um encontro com Deus. Quando ele encontra Deus, deixa ele ser o ai de ti para ser o ai de mim. E aí ele se percebe junto, igualzinho povo. Ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que tem os lábios impuros. Quando a gente encontra Deus, quando a gente está próximo de Deus, a falha do outro, a atitude do outro, deixa de ser essa atitude aguda contra mim para ser a atitude de alguém pecador, falho, tanto quanto eu. E isso passa a me afetar menos. Isso aí. Bom, à medida que a gente vai ouvindo, vai vendo como Deus transforma, como Ele toca no coração das pessoas, Ele muda a opinião de uma pessoa sobre a outra, me lembrou a expectativa que nós temos na mudança do outro, como vocês mencionaram, mas também o fato de quando nós apresentamos o nome de alguém em oração diante de Deus, Deus ele muda a pessoa pela qual nós estamos orando, mas de maneira especial muda aquele que ora. Sim. Esse olhar para o outro que a pastora Luciana destacou, e tem vários ouvintes aqui destacando, dizendo que é exatamente isso. A pessoa às vezes quando olha, ela está com os olhos tão viciados que ela só enxerga defeito no outro. Ou projeta, enfim, a psicologia vai nos ajudar a entender isso aí, ou ajudar a gente a não entender, porque a psicologia também ajuda a entender, como também ajuda a gente a não entender. Só que tem essa pessoa, aparentemente pela fala da ouvinte, tem uma pessoa, ou seja, ama todo mundo, menos, tenho facilidade com todo mundo, menos. Então, pode ser uma implicância, pode ser que essa pessoa tenha alguma coisa igual a mim, que faz com que eu não a suporte, no fundo eu não estou me suportando, hein? Como é que a gente lida com este aqui, essa pessoa específica? A gente fala às vezes no sentido mais amplo, mas às vezes é só uma pessoa. Pode ser um parente, né, pastor Gito? Pode ser um parente, pode ser um colega de trabalho, pode ser uma pessoa do ministério, pode ser um vizinho, a vizinha então nem se fala. E aí, pastor? Então, eu creio que há momentos em que nós, sem perceber, sem nos darmos conta, nós escolhemos alguém, elegemos alguém para ser aquele contrário nosso, para ser aquela figura que vai ser sempre contestada, não importa o que faça, não importa o que diga, ela será sempre contestada porque assume essa posição de ser o nosso contrário. Esse é um mecanismo até de fuga, é um mecanismo que a psicologia, como você acabou de dizer, explica, né? E às vezes não explica. Mas o que acontece, JR, é que nós, quando assumimos essa postura de transferir para o outro, nós estamos dizendo que não conseguimos lidar conosco mesmo, porque o problema está em nós. Se eu não consigo suportar as atitudes de alguém, eu tenho que perguntar, por que isso me incomoda tanto? Por que isso mexe tanto comigo? Por que isso me desestrutura dessa maneira? Então, a questão está em mim e não está no outro. E eu devo não que o outro seja inocente. O outro não é anjo, não é? Mas o problema não é o outro, não sou eu. É isso que você está falando. É isso que eu estou tentando dizer. As pessoas são pessoas, têm suas reações normais. Só que eu consigo. Que é difícil isso, né, pastor Gilton? Não só é difícil, como muitas pessoas não se tratam, não buscam ajuda
e acabam se tornando problemas para si mesmo e para toda a família. JR, você falou assim, não que o outro seja santo. Ok. Mas existem pessoas que têm... o anjo. Existem pessoas que odeiam outros gratuitamente. Porque é anjo. Não, porque às vezes a pessoa não faz nada contra a outra. Nós que somos liderança, às vezes passamos por isso. Você não faz nada, mas a pessoa não gosta de você pelo modo de se portar, pelo modo de você se vestir, pelo que você tem. Ou pelo que você representa. Pelo que você representa na sociedade. E essas pessoas Figura de começam... autoridade. Exatamente. Essas pessoas começam a te odiar e querer desconfigurar uma imagem de autoridade que Deus te deu, falando mal de você. E aí entra a raiz de amargura, que pode, a Bíblia diz que vem a contaminar a muitos. E às vezes a pessoa não é aquilo que ela está sendo dita que ela é. Desenhada por uma pessoa, que aquela pessoa está falando mal dela e ela começa a ter uma imagem negativa, visto que ela não é aquilo que está sendo dito. Para ampliar isso, a pessoa implica com a outra porque a outra lembra uma outra pessoa. Pode ser sim. O mesmo nome. A pessoa coitada, a pessoa tem o mesmo nome, ela não fez nada, era inocente. Ela só tem o mesmo nome, não é o Hudson, porque não deve ter. Tem mais alguém? Seu primo? Tem primo? Parente da família? Não. Porque existe aquela situação também que o próprio Jesus disse, né, pontuou, sereis odiados sem causa. Isso, de repente essa pessoa ela está odiando alguém sem motivo nenhum aparente. E mesmo que haja algum motivo, né, não deveria ser razão dela ficar aprisionada nesse sentimento. Ela tem que buscar um tratamento, como o pastor Gilton falou aqui muito bem, né, porque existem pessoas que são alvos, né, de ódio, de indignação, sem ter semeado nada para colher esse ódio de tal pessoa. Então, se está havendo algum ódio, então tem que rever os conceitos do outro lado, ver se ela não está semeando injustiça para que esteja colhendo esse ódio. De repente é essa pessoa que está gerando esse problema todo. Existe um princípio que diz que quando a gente não batalha, não luta com os nossos inimigos internos, inevitavelmente nós elegeremos inimigos externos. E o caso do pastor, que é uma figura de autoridade, que muitas vezes vai exercer paternidade, às vezes não é a pessoa, é o que a pessoa ela representa. Às vezes não é a pessoa, é o que o evangelho representa. O evangelho é perturbador. Ele na verdade ele subverte toda a lógica mundana, toda a lógica babilônica, ele subverte em você amar o seu inimigo. O evangelho está todo instante te tirando da zona de conforto. Abençoa quem te persegue. Pois é, e quando você encarna essas virtudes do evangelho, do reino, você passa a representar esse evangelho pelo fato de você viver esse evangelho. Então as pessoas, e aí é que tá, né? Se alegrem por ser odiados pelo fato de você estar representando o evangelho e as pessoas se incomodarem com a sua presença pelo motivo certo. Existem pessoas que incomodam pelo motivo errado. Sim. Existem crentes que incomodam pelo motivo errado. Agora, existem pessoas que vão incomodar pelo simples motivo de estarem revelando Jesus. E a figura de Jesus é uma figura que nos tira da zona de conforto a todo um instante. Porque Jesus vai mostrar pra gente que a gente não tá tão bem assim. Aqui um ouvinte dizendo-se, JR, e quando se tem uma amiga, que se diz ser amiga, sabe? Botou entre aspas, mas somente e vive com um comportamento estranho, o que fazer, hein? Eu não tô aguentando mais. Ora por ela. Eu penso que toda relação entre pessoas, existe aquele momento crítico em que a pessoa realmente vai provar e vai ser provada se a amizade vale a pena ou não continuar. Infelizmente existem pessoas que a gente precisa entender que não são descartáveis, não são pessoas abomináveis, mas que não dá para caminhar junto. Nós temos que entender o momento certo de separar. Por exemplo, Abraão e Ló eram parentes, eram tio e sobrinho. Chegou um momento que a convivência não era nem entre eles, mas entre os pastores deles. Estavam criando o quê? Um atrito tão grande, estava meio que travando, impedindo o que Deus tinha na vida de Abraão. E Abraão decidiu separar. Esse negócio de ódio gratuito tem um pouco de inveja, diz aqui o ouvinte. Concorda ou não? É verdade, eu concordo sim. Muita coisa que aparentemente não tem causa alguma
Na verdade, é um sentimento de inveja que vem sendo cultivado e muitas vezes é exteriorizado, é externado com um discurso até louvável, um discurso de: nossa, eu estou preocupado com você, estou preocupado com a sua família, mas o que está movendo, na verdade, é um sentimento ruim, um sentimento de inveja, e acaba se revelando com o tempo. Existe com o tempo se revela, isso aí, pastor Gilton. E é um desafio mesmo. Algumas pessoas, o versículo diz assim: chorai com os que choram e alegrai-vos com quem se alegram. Existe uma facilidade humana maior de chorar com quem está chorando. Agora, se alegrar pela tua vitória, se alegrar pelo que você está passando de bom, se alegrar porque você conseguiu, isso afeta as pessoas que têm uma identidade enfraquecida. Isso. Elas até conseguem chorar com quem está chorando, mas elas não conseguem se alegrar com quem está... É meio que celebrar o que era querer ser celebrado. JR, eu não ligo se a pessoa se incomoda comigo, entendeu? Eu sempre falo assim: não gosta de mim? Entra na fila. Deita na BR. Pega a senha. Entendeu? Qual que é a outra frase aí? Deita na BR. Deita na BR. É o que dizem, não sou eu que estou dizendo, é o que dizem. Entra na fila e deita na BR. Deita lá, se mata. É isso. É isso? Se mata. Deita na BR, se mata. Entra na fila, vai pro posto. Mas tem nada lá pra fazer, deve ser isso. Eu não ligo se a pessoa se incomoda comigo, você me fala: não gosta de mim, tá na fila e pega a senha. Tem gente mal amada que não aceita a felicidade alheia. Mas o ouvinte, você não está ajudando com essas coisas, né? Porque acaba, se a pessoa já está irritada, ela acaba ficando mais irritada ainda, ou não? É verdade. Hein? Hein ou não? Ou sim ou não, minha gente? É rádio, hein? É rádio, vamos lembrar que é rádio, hein? JR, ó, já odiei sim, não só uma pessoa, mas muitas. Que isso? Sou humano. Mas um dia, com muito amor, Deus mostrou o quanto de amor, de misericórdia Ele tem por mim, e viu quanto de falta de amor eu não tinha. Por falta de amor eu não tinha visto as pessoas. Olha que coisa, hein? Mudou, então entrou a questão do amor, porque o perdão, a doutrina do perdão está ligada, associada diretamente à essência do amor divino, né? Jesus foi odiado, Jesus foi perseguido, foi maltratado. E quando ele teve a oportunidade de dar a contrapartida, você vai ver que o Espírito de Jesus estava tão elevado, conforme o pastor colocou aqui, que Jesus liberou perdão. Pai, perdoa-eles, porque não sabe o que faz. Assim porque como Estevão, né? Mas tem esse conceito o que o ouvinte da disse, ignorância. Deus, no encontro que eu tive com Deus, no momento que ele esteve com Deus, a presença de Deus produz essa mudança. A mudança interna. Pastor, e sabe o que eu acho profundamente? Que as pessoas não estão vivendo a verdade de Cristo, a palavra. Porque quando a gente vive a verdade de Cristo, a palavra, a gente tem capacidade de caminhar mais uma milha, de dar outra... É difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas eu tenho 23 anos de ministério, já passei por algumas coisinhas, e eu tenho um pouco de experiência para dizer que não é fácil, mas é possível você viver a palavra. De você ser traída e a pessoa voltar a te pedir perdão e você perdoar e conseguir conviver. Talvez não da mesma forma que antes, mas conviver em amor é Cristo. Porque o seu objetivo não é o outro, é Cristo. Você serve a Deus quando você serve o outro. Jesus não está aqui encarnado para eu servir a Ele, lavar os pés dele. Eu lavo o pé do mendigo, eu aturo o irmão que é mais difícil dentro da igreja, eu aconselho pessoas, eu estou servindo a Deus quando eu sirvo o outro. Então, se a gente não tem essa visão clara de que o evangelho precisa ser vivido e existe esse perdão que o Senhor falou, a doutrina do perdão, e a gente conseguir não disputar entre si, mas viver a harmonia, né, do evangelho e com o mesmo objetivo e o mesmo propósito, a gente vai viver a palavra. Mas o que eu vejo é essa infelicidade do outro, né, a conquistar alguma coisa e ferir o outro. Por quê? Porque não há verdade do evangelho, Pastora, no nosso meio. Existe um livro muito bom chamado O Impostor que Vive em Mim. Muito bom livro. Ele conta uma história de que as pessoas estavam no ônibus e aí tinha um homem lendo o jornal, observando todo aquele movimento. Ele estava concentrado no jornal e aí sobe um homem com 4 filhos. O ônibus estava em paz, tinha pessoas idosas e ele estava lendo o jornal. Aqueles 4 filhos incendiaram
entre aspas, o ônibus. Corriam de um lado para o outro, falando alto, gritando, berrando, brigando entre si. Todos olharam para aquele homem e o pai daquelas crianças ele estava com uma postura plácida, tranquila, calma, inerte. Até que esse moço que estava lendo o jornal foi falar com ele. Falou: amigo, você acha que isso não deveria fazer alguma coisa com relação a isso? Ele falou: olha, eu acho que o senhor tem toda a razão, mas eu saí agora do hospital com os meus filhos. Acabei de saber que a mãe deles faleceu e eu não sei como dar essa notícia. E aí, o autor do livro diz: nós somos mais misericordiosos quando sabemos onde o inimigo chora. Porque o inimigo chora. A gente só vê a parte ruim. A gente só vê o produto final. A gente só vê o estorvo. Mas por trás daquele produto final, por trás do estorvo, por trás da adaga que nos fere, existe alguém chorando. Forte. Minha gente. Depois dessa eu tenho que amenizar. Qual foi a frase, pastora? Que eu já esqueci. Deita na BR. Sim. Entra pega a senha e deita na BR? Não, ou só deita na BR? Deita na BR. Outro ouvinte falou aqui: morre que passa. Morre que passa. Entendeu? A pessoa tá com ódio de você, tô com ódio de você, aí o outro fala assim: morre que passa. Em Cristo passa. Rapaz, mesmo. Que coisa, hein? Em Cristo não tem isso, né? Pessoal, Cristo é perdoar ou perdoar. O pessoal pega pesado, pelo amor de Deus. Ô pastor Manassés, por gentileza, informe-nos a hora certa. O senhor quer imitar quem? Pode escolher. Não sei imitar. Não, eu deixo você escolher. Eu deixo você escolher. Sou muito ruim de imitação. Não, o senhor pode imitar uma pessoa. Mesmo. Não, nada, ninguém? Cantando então, cantando. Piorou? Rap, pagode, não vai não? Quem tá me ouvindo sabe, meu 11 Deus. 11h31 na 93. Meu Pastor Deus. Gilto doido pra imitar quem? Lá. Vai imitar quem, pastor Gilto? Eu vou imitar o pastor Gilton Medeiros. Não vem com graça não. Não Deixa vem com imitar o pastor graça não. Gilto. Pastor Rodson, vai imitar quem? Rapaz. É o quê? Chaplin? Não, tá imitando Chaplin? Chaplin. Cinema mudo? Posso dar? É isso? Posso falar a hora? Pode, vai imitar quem? Imitando. Tá. Posso? Pode, vamos ver o que vai sair, né? Oi, vem rodando e dançando, 11h31 no Rio de Janeiro. Aê! O que é isso aí? Pastora, fala pra mim. Sabe imitar? Pastor, esse aí, ele tá imitando ele quem? disse pra gente lá na antessala que ele é tímido. Mas ele tá imitando quem? Mas que é isso? Vem rodando e dançando. O que é isso, pastor Gilto? É o Silvio Santos? Suponho. Suponhamos que seja o célebre senhor. Meu Deus. Então vamos ouvir outra vez. Senhor Abravanel. Vamos ouvir outra vez. Vamos ver como é que fala de novo aí. Mas vem rodando e dançando no Rio de Janeiro, 11h32. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Uma ação realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel e do Ministério do Trabalho entre os dias 8 e 22 deste mês resgatou em Santana do Araguaia, no Pará, 15 trabalhadores em situação degradante de trabalho em fazendas da região. Eles não tinham registro em carteira, dormiam em condições precárias junto a ferramentas cortantes, com alto risco de cortes e amputações, sem remédios perto de remédios para tratar a doença dos animais, perto de inseticidas, totalmente insalubre. Além dos trabalhadores, havia no local uma adolescente e 5 crianças do sexo feminino. Os proprietários terão que pagar indenização trabalhista. E o que está por trás disso, obviamente, é o trabalho escravo. Não se usa esse tipo de terminologia. Vamos falar de um trabalho de estarem ali exagerando, abusando. Isso é um trabalho escravo que esses homens foram submetidos. No Brasil, hoje, em 2018, existe um grande número de pessoas que trabalham exatamente assim. Homens e mulheres, crianças, adolescentes e adultos, inclusive anciãos, envolvidos com isso. Nós temos os casos, os bolivianos, especialmente em São Paulo, que tem uma casa que poderia ser ocupada por 8 pessoas, tem 30, 40 pessoas, eles trabalham como trabalho escravo.
entram de maneira inadequada, enfim. Nós estamos vendo 2018 com tantas leis, com tanto respeito, mas acima de tudo com tanto esclarecimento. O amor ao dinheiro continua sendo, minha gente, a raiz de todos os males? Sem dúvida. Perfeito. Não é no Brasil, não. Em todo mundo a gente encontra histórias concernentes a isso. E claro que uns mais, outros menos. Mas o trabalho escravo sempre foi uma maneira de enriquecer a poucos e empobrecer a muitos, né? Eu acho que a fiscalização aqui, ela consegue resolver em parte o problema, mas se não intensificar, se não bater com força em sair, você vai continuar e vai chegar 2025, 2030, vai continuar a mesma coisa. O capitalismo, né? A verdade é que a exploração do ser humano pelo ser humano é uma coisa que acompanha a humanidade, né? A história da humanidade. O que nos causa assim mais espanto é justamente isso que o JR acaba de colocar, que nós vivemos no século XXI. Esse modelo de produção, esse modelo de enriquecimento já deveria ter sido esquecido, abandonado, porque há outras formas de se conseguir produzir em larga escala, com grande qualidade, sem precisar degradar as pessoas. Agora, JR, o que lamentavelmente está geralmente nessas situações é que se apresentam pessoas que são próximas daquelas que são exploradas e que abusam da confiança. O exemplo que você citou das linhas de produção em São Paulo, onde bolivianos são escravizados, normalmente quem os traz também são de lá, quem os coordena, quem está submetendo também são pessoas de lá. Quer dizer, são pessoas que são próximas, que traem a confiança daqueles que julgavam que poderiam conseguir uma oportunidade, são exploradas, são degradadas, são realmente escravizadas. É uma tragédia, é uma vergonha e infelizmente a gente tem que estar lidando com isso ainda hoje. JR, eu tenho visto também contrapartida nas redes sociais, na internet em geral, é que as grandes marcas estão postando, né, colocando visualmente seus funcionários e mostrando que são funcionários que são legalizados, que são funcionários que têm a CLT, né, que têm o contrato de trabalho e com plaquinhas, eu fiz a sua roupa, né? Eu acho que para mostrar a seriedade de algumas marcas em contrapartida de outras que vendem peças muito baratinhas, mas exploram pessoas, né, exploram vidas, e eu achei muito interessante essa campanha, porque aí você vê que você tem pessoas sérias em contrapartida de outras que estão abusando, né, de outros seres humanos. A gente olha a questão olhando para o sistema e, sinceramente, eu penso que o sistema ele não é o grande responsável por isso. É uma visão minha. Eu penso que a questão toda ela é explicada lá no Éden, quando Deus coloca o homem para dominar sobre todas as coisas, mas para não... E Deus não coloca o homem para dominar sobre o outro homem. Eu penso que ali iria existir um esforço cooperativo e não hierárquico de dominância. Um homem peca e isso tudo acaba sendo subvertido. Então, você pode ter o melhor sistema de governo, mas se você colocar uma pessoa má, uma pessoa injusta, uma pessoa maligna, ela vai perverter tudo. Então, às vezes a gente olha, e é uma posição minha, a questão do capitalismo, ou do feudalismo, ou seja lá o outruísmo que possa colocar lá. Mas se colocar uma pessoa ruim, vai perverter tudo. A democracia ela pode ser uma desgraça se lá estiver uma pessoa má, uma pessoa diabólica, uma pessoa ruim. Então, a gente começa a transformar isso, não mudando o sistema, mas mudando as pessoas que vão gerir esse sistema. E aí a gente precisa, de fato, pregar o evangelho do reino, para que Jesus seja o paradigma, seja o parâmetro. A sociedade na qual a gente vive é uma sociedade sem parâmetro, e a gente não observa apenas a maldade das pessoas aí. A gente percebe a maldade das pessoas quando, por exemplo, na crise que nós estamos vivendo, uma saca de batata que custa R$60 vai para R$500, ou o litro do combustível vai para R$10, ou quando acontece uma catástrofe natural, o galão de água que é vendido
naturalmente, originalmente, por R$9, R$10, a pessoa coloca R$40. O ser humano, infelizmente, tem vivido e tem tentado prosperar a partir da desgraça do outro. E isso é maligno. Esse é um princípio maligno. Às vezes a gente olha lá fora, lá um pouco mais distante, essa é uma realidade um pouco mais distante, mas do lado da gente tem um dono de combustível que não tem nenhuma explicação para colocar esse combustível a R$10 o litro, ele está fazendo. Gente vivendo, gente tentando ganhar e prosperar a partir da desgraça dos outros. É a essência pecaminosa do ser humano. Eu penso que tem que haver uma fiscalização. Assim, nós temos que orar, tem que evangelizar, pregar o reino, mas essas autoridades constituídas por nós, né, os governos que a gente coloca lá, e não intensificar isso. Tem que haver uma punição à altura. Né? Essas maldades todas estão aí, a gente está vendo como é complicado, a gente tem que cuidar disso, pessoas que têm funcionários que trabalham para eles e não assumem a responsabilidade, que não contratam, não tratam da forma adequada, não são justos na condução dos processos de admissão, de cuidados, até de salários, esses escândalos que envolvem pessoas públicas, que o funcionário recebe um dinheiro e repassa para ele, são coisas que, pelo amor de Deus, só a graça do Senhor. Hoje tem pastor aniversariando? Fala pra mim, hoje tem, e amanhã também tem aniversariante de sexta-feira, que é hoje, de sábado, amanhã. Nós queremos agradecer a Deus por essas vidas. Manda aqui pra mim pelo WhatsApp da 93 FM, manda correndo, hein, que tá faltando um pouco tempo. 968038319. Você manda aqui pra gente, eu vou ter um privilégio muito grande, um privilégio enorme de dizer o nome do pastor ou da pastora e também compartilhar aqui o nome da igreja. Então manda pra mim, porque nós vamos falar já o nome do pastor, da pastora que tá fazendo aniversário hoje ou amanhã. Manda também o nome da igreja e nós vamos falar com muita alegria, agradecendo a Deus e honrando esses pastores e pastoras, ministros de Deus. 968038319. Sabe qual que é o WhatsApp da 93 FM? Sabe qual é? Esse aqui, ó. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Ô, pastor Hudson, é o seguinte, eu tô impressionado com a reação das pessoas à sua imitação do Silvio Santos. Tô aqui impressionado, porque as pessoas estão falando muito bem do senhor. Olha aí. As pessoas estão falando que a melhor imitação do Silvio Santos até agora, vários imitaram. Tem um ouvinte que está dizendo aqui, primeiro, quando eu perguntei quem é a pessoa que tá, aí botou aqui Chacrinha. Aí depois ele riu e botou Silvio Santos. Eu acho que ele tava zoando, né? E aqui dizendo rodando e dançando. Gostou muito dessa sua imitação. Tá pedindo para que seja feita a imitação do Tiririca. Olha só. Rola, tá vendo aí? Abestado. Abestado. É isso? Abestado? Abestado. É isso que ele fala? Desse jeito. Ouvinte, tem alguém aí faz a imitação do Tiririca, mas um Tiririca gospel, tá? Pelo amor de Deus. Faz aí e me manda aqui, tá bom? Tem que ser tudo rapidinho, porque o tempo está passando, Fala, Hudson. O tempo está passando, bora lá, vamos lá. Olha lá o reloginho. Olha o relógio, Hudson. Oi, 11h42, Patrícia. Ai, ui. Estamos juntos no Debate 93. Tem cada surpresa na vida. A crise aparece, com talento na crise. Cara, tem que fazer sobreviver à crise. Rapa vai pular, né? Bom, gente, tá acontecendo um negócio aqui incrível, né? Cada vez a gente vai sendo surpreendido como podem certas coisas surgirem. Está cada vez mais comum a marcação pelas redes sociais e grupos de WhatsApp, a marcação dos chamados fluxos. Atenção, pais, avós, nunca ouviu, né? Fluxos. Fala em fluxo, você pensa em outra coisa, né, minha irmã? Então presta atenção. Baile funk espontâneo feito nas ruas, gratuitos ou em chácaras, sítios ou galpões de São Paulo, onde meninas menores de idade, ignorando o frio, os perigos da noite, se arriscam com homens de todas as idades. Professores de escolas do interior dizem já ter ouvido relatos sobre meninas que, encostadas na parede, competem em quantidade de relações sexuais. Quanto mais rapazes fizerem sexo com uma garota, mais dinheiro ela ganha. Se a menina desmaiar, ela perde tudo, segundo esses relatos. Não há indícios também de uso de preservativos. Então, a gente está diante de um quadro que envolve a sexualidade, a gente tem um quadro que envolve a violência, envolve
A enfermidade envolve esse tipo de festa cujo objetivo não é a festa em si, mas é desfrutar, usar o outro, violentar o outro, e algumas pessoas, como essas meninas, vão assim, felizes para um lugar desse. JR, é o retrato de um mundo que não tem mais perspectiva de valores. É um mundo que abriu mão da dignidade da pessoa humana. É um mundo em que as pessoas deixam de ser pessoas, se tornam coisas. E na medida em que as pessoas se tornam coisas, coisas são usadas e descartadas. E o mais trágico de tudo isso é que as pessoas assimilam para si essa ideia de que elas são coisas e se entregam para uma situação onde a única gratificação é o dinheiro ou a sensação de que foi mais do que alguém, mas sem deixar de ser coisa. Então é realmente uma tragédia, porque não são pessoas no sentido da essência da dignidade do ser humano, são coisas, e isso é muito triste. Eu acredito, pastor Gilton, também que as pessoas que se submetem a isso, as jovens que se submetem a isso, elas não têm uma base familiar. Não tem uma perspectiva de futuro. Não tem uma visão do que ela é capaz de ser na vida. Não houve uma construção de uma identidade de pessoa. Não houve. Porque as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de comportamento, elas só pensam no agora, no hoje. Elas não têm perspectiva de futuro, elas não têm ideia de destino, elas não têm, né? Nós ensinamos os nossos filhos que eles precisam ser alguém numa sociedade corrupta, uma pessoa, não digo alguém financeiramente, mas alguém de valor. Alguém que vai, né, transformar uma sociedade através do seu próprio comportamento, né? Alguém que vai construir um futuro, uma família. E essas pessoas não têm essa perspectiva. E aí elas só pensam no hoje, no agora, no prazer efêmero, e, né, aquela coisa passageira e aquela disputa de poder. Né? A menina que consegue ter mais relações, ficam disputando num paredão, quem tem mais relação é aqui a toda poderosa. Isso acontece em vários segmentos da nossa sociedade de formas diferentes, mas acontece. Se desmaiar, perde. Olha que doideira. É até o máximo, até exaustão, e é público. Sim. No paredão, é na frente de todo mundo. Tem uma situação aqui interessante, porque vai um e sai outro. Essas festas, esses bailes são marcados em redes sociais, e quando a autoridade se torna omissa, né? Porque se isso é uma coisa que é marcada, criminalmente por que a autoridade não chega antes, não evita, né? Enfim, então a gente vê que há uma certa conivência, uma certa brandura concernente, né, ao chegar junto, né? Ó, aqui ouvinte dizendo, há 10 anos eu fazia o meu pré-natal em uma maternidade pública em Madureira. 10 anos, há 10 anos, onde conheci 4 adolescentes que engravidaram em um baile funk da favela e relataram que foi na parede, e elas nem sabiam quem eram os pais, e detalhe, diz ela, todas elas engravidaram na mesma noite. Eu acho que esse tema está diretamente, intrinsecamente ligado ao tema anterior. Do você, da pessoa explorar o outro. É um outro tipo de exploração, é um outro tipo de escravidão, mas o princípio maligno é o mesmo princípio maligno. E se nós formos destrinchar, nós veremos que isso vai permear a sociedade nos mais diversos tecidos sociais. Então a gente precisa tomar cuidado, e como o pastor Manassés disse de maneira muito sábia, existe uma conivência pela omissão das autoridades, porque aqui no Brasil nós não estamos acostumados, não existem políticas sérias de prevenção. O que existe aqui no Brasil são políticas de diminuição de dano. Então a pessoa vai distribuir o preservativo no carnaval, e aí as pessoas são tratadas como se fossem animais, que são pessoas que não conseguem se controlar. O próprio governo, o próprio Estado, na política de diminuição de danos, nesse sentido, acaba fazendo isso, acaba fortalecendo, validando esse tipo de comportamento. Isso. As pessoas distribuem seringas e agulhas descartáveis para que essa pessoa ela possa se drogar. Mas se o governo, se o Estado pegasse esses milhões que são investidos
investidos em política de diminuição de dano para trabalhar a prevenção, eu penso que a história ela seria, no mínimo, diferente. Olha aqui os ouvintes falando sobre gestação indesejada. Além disso, tem as doenças sexualmente transmissíveis. Um ouvinte discordando da pastora, dizendo que em alguns casos a pessoa tem base familiar, sim, que às vezes sai do controle em algum instante aqui. Pode ser também. Grupos. Mas em geral não. Mas em geral não. Com certeza. Mas você tem os grupos, observe bem que os grupos são formados por pessoas que se identificam com alguma coisa. E se a pessoa quiser ser parte daquele grupo, existe um código. Não está escrito em lugar nenhum. Sim. O código vamos fazer isso aqui juntos. E a pessoa vai lá e faz. O desejo de ser o maior, ele é inerente ao ser humano. É do ser humano. A competitividade é do ser humano. Isso é uma doideira. Uma doideira. Então uma menina, ela pode estar assim pensando que hoje é sexta-feira, então hoje ela vai fazer isso e aquilo. Você está ouvindo a gente, você acha que você está ouvindo a gente à toa? Você que é mãe, você que está acompanhando, conhece, você está ouvindo a gente à toa? Pensa se não é uma oportunidade de Deus para poder mexer um pouco com esse modelo de vida, porque do jeito que está, nós estamos vivendo uma realidade em que o ser humano é um objeto, ele é simplesmente um objeto, ele não é nada. A desvalorização é absurda. E por este ser humano, Jesus se entregou. Então você imagina, Jesus se entregou por um ser humano. E o ser humano não se valoriza. Qual é a doideira? E tem um agravante aqui, Jota, que isso é feito em público. Ou seja, as famílias em volta nesse entorno aí são obrigadas a conviver e lidar com cenas como essa. Eu tenho uma experiência muito triste. Eu estava numa igreja há um tempo atrás ministrando, no culto de vigília, e quando eu saí daquela igreja em direção ao meu carro, eu vi isso acontecendo na minha frente. Fui pegar o meu carro e tinha lá jovens nesse exercício, entendeu? É uma coisa assim espantosa. A gente que tem filho, adolescente, a gente começa, né, a enxergar isso, meu Deus, entendeu? O mundo está assim, por essa forma. Então eu penso que as autoridades precisam intensificar. O pastor Rosso falou muito bem, a política, né, de prevenção não existe. Existe de contenção, mas de prevenção não existe, né? E existe outro agravante no nosso país, que é o sistema prisional, né? Porque se todo mundo for pego, for preso, condenado, não tem onde colocar, né? Não tem mais onde pôr. Então existe essa necessidade que o pastor falou de haver, né, uma mudança de mente na sociedade. Mas é um trabalho bem de formiguinha, né? A gente não pode se enganar, é um trabalho bem difícil, né? Visto que nós estamos vivendo os últimos tempos, onde o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê o amor de muitos se esfriando até dentro das igrejas, né? Dentro da nossa comunidade evangélica, e ainda mais no mundo que jaz no maligno, né, pastor Gilton? Exato, e seguindo a linha do JR, que talvez essa seja uma palavra de oportunidade para você que está nos ouvindo. Talvez você, menor, não tenha um pai, mas você tem uma mãe. Ou talvez você não tenha uma mãe, mas você tem um pai, ou você tem alguém com você. Ou você que tem um enteado, um filho, uma filha, talvez sua família não esteja estruturada, mas você tem uma responsabilidade, tem que fazer alguma coisa. Não tem como simplesmente deixar as coisas acontecerem. Assumam cada um as suas responsabilidades. É preciso que isso seja lembrado. Você é pai, você é mãe, você é tio, você é avó, você tem responsabilidades também, não é só deixar, como o pastor falou, o pastor Manassés falou, é verdade, tem que ter fiscalização do Estado, tem os agentes públicos, mas você pai, você mãe, você tio, avô, avó, alguém tem que também ter responsabilidade casa, né? E fazer alguma coisa. Eis aí a base familiar que eu falei anteriormente. Mas assim, o ambiente ajuda de igreja muito. É uma bênção esse nosso ambiente de igreja. Eu vejo muita gente falando mal da igreja, muita gente batendo na igreja, mas não existe um outro setor da sociedade que gere tanta saúde. É verdade. Porque na cruz de Cristo, eu penso que as relações consanguíneas, elas foram relativizadas. Quando Jesus olhou para Maria e falou, mulher, eis aí teu filho, e filho, eis aí tua mãe. Então na cruz de Cristo, essas relações foram relativizadas. Em que ponto? Eu vou para a igreja, eu não tenho mãe, eu vou encontrar maternidade lá. Sim. E mulheres que não podem ter filhos vão para a igreja,
vão exercer maternidade. O ambiente de igreja faz com que a estéril ela gere filhos. E ela exerça maternidade. Um ambiente de igreja vai fazer com que o menino que não conheceu o pai conheça o que é paternidade a partir de um líder. Então, nós temos uma responsabilidade que é muito grande, que é revelar essa família para a sociedade, porque a sociedade está perdida. Pastor ela Hudson, está procurando uma solução. Para entender um pouquinho, quando o senhor fala de relativizar, o senhor está falando que a igreja fortalece esse conceito de família, né? Exatamente. Quer dizer, relativiza que o meu pai pode ser o seu pai. Isso. E o seu pai pode ser o meu pai. Quando eu digo E os nossos pais podem ser irmãos. Isso. Quando eu digo relativizar, de forma alguma é enfraquecer os laços familiares de quem já os tem. Glória a Deus. Mas tem órfão que vai para a igreja. E você, primeiro, quando você chega na igreja local, você ganha uma família de muitos irmãos. E dentre aqueles irmãos, você vai ganhar um pai, vai ganhar uma mãe, e o melhor disso tudo, você pode ganhar vários pais. Sim. Você pode ganhar várias mães. Porque cada pessoa cada homem daquele mais maduro pode ser seu pai em diversas áreas da sua vida. Isso então, muito esse ambiente importante. de igreja é ambiente de saúde. E a gente às vezes reclama da pessoa, né? Tem sempre gente chata, ou não tem? Fora nós, né? Fora nós aqui, que nós não contamos. Além da gente, tem uma... Então, quando você avalia isso e pensa no contexto da igreja, de fato, tá aí uma palavra ótima, porque às vezes a irmã, ela não pode ter filho gerando. Sim. Algum problema, algum impedimento, ela não tem. Sim. Mas isso não faz dela uma não mãe. Isso. Porque a maternidade é um ministério. É verdade. É muito diferente isso. A paternidade é um ministério. E é tão bonito quando você vê as pessoas adotando. E tem filho que adota a mãe. Não é a mãe que adotou o filho, não. O filho que adotou a mãe, essa é a minha mãe, essa é a minha mãe. Você diz, meu Deus do céu, um garoto desse aí, ou esse é o meu pai? Permite citar uma prática da minha igreja. A minha igreja tem todos os anos as mães de oração. São senhoras e até algumas senhoras mais jovens que adotam um dos meninos da igreja, uma das meninas da igreja, para orar por elas ao longo do ano. São mães de oração, filhos de oração. E isso é muito bom, isso é muito legal na igreja. Tem produzido resultados extraordinários. Irmãos, Pastor, isso me emociona. Pastor Hudson, muitas pessoas também emocionadas, mas elogiando o senhor. Dizendo que o senhor foi uma imitação muito boa do Silvio Santos. Talvez a melhor. Estão falando, eu já fiz concurso aqui recentemente. Passar o número da conta. Entendeu? Mas tem um cara que te mandou um abraço aqui. Escuta aí. Oi, abestado. Eu sou da primeira igreja batista em Ramos e o debate 93 está bombando. Eu estou morrendo de rir. E se você não botar esse áudio, eu vou morrer. Então, os talentos surgem. É na crise, né, pastor? Você falou, na crise. A crise aparece os talentos. Esse aqui é o Ailton Júnior, é da primeira igreja batista em Ramos. Ele manda um alô pro Ministério de Adolescentes Inabaláveis. Legal. Então, vou homenageá-lo uma vez mais. Oi, abestado. Eu sou da primeira igreja batista em Ramos e o debate 93 está bombando. Eu estou morrendo de rir. E se você não botar esse áudio, eu vou morrer. Ailton, agora você faz um assim, em vez de abençoar, faz abençoado. Vai ficar melhor, né? Porque é um gospel, né? Entendeu? Assim, entendeu, cara? Aqui, ó. Os ouvintes já começam. Amei, kkkk, que maravilha. Graças a Deus por esse carinho especial dos nossos maravilhosos ouvintes. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pastores aniversariantes do dia de hoje, com alegria, gratidão, nós reconhecemos a bênção de vocês nas nossas vidas. Pastores aqui de hoje, Maria Medeiros, da Assembleia de Deus Bênção Prometida em Belfor Roxo, a pastora Kátia, da Igreja Batista em Irajá, o pastor José Carlos Lourenço, da Igreja Nova Vida de Paracambi, o pastor Gerson Martins, da Assembleia de Deus Casa de Oração em Sepetiba. Amanhã, minha gente, faz aniversário o pastor Everton Belém, da Igreja Batista Missionária em Marechal Hermes, o pastor Hamilton Batista, da Assembleia de Deus Ministério do Espírito Santo em Belfor Roxo. E hoje também é aniversário do querido cantor Cris Duran, que é uma figura maravilhosa, canta muito bem, é uma bênção, ministro do Senhor. Que Deus abençoe pastores de hoje e pastores de amanhã. Escolhido pra curar as feridas.
Pastores abençoados, pastoras do Senhor, que Deus continue a fortalecê-los todo dia e cada dia mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Gilton de Medeiros, um abraço, meu querido. Obrigado, JR, por mais esse convite. Quero deixar um abraço especial hoje, JR, para minha mãe. Ela faz 87 anos. Bênção. No dia de hoje. Glória a Deus. Graças a Deus pela vida da Dona Glésia. Dona Glésia. A minha mãe. Deus abençoe. E agradeço também a oportunidade de deixar um abraço lá para minha igreja, Igreja Batista Jardim Santíssimo, e ao pessoal do Jornal Novas, a equipe está ligada lá no 93. Maravilha, obrigado, meu queridão. Muito obrigado, pastora Luciana Machado. Prazer é meu estar aqui mais uma vez na Rádio 93. Que alegria nesse dia tão especial, né? Aniversário da rádio. Deus tem me dado esse privilégio de estar aqui nos aniversários da rádio. E coincidentemente queria deixar um beijo pro meu esposo, pastor Hélio André, para toda a Igreja Batista Nova Filadélfia, para Darlene, minha discípula, minha filha. Falamos de maternidade aqui, minha filha na fé. E eu quero deixar um beijo para ela, agradecer por ela estar aqui comigo. Um abraço a todos da 93 e feliz aniversário por esse dia de 26 anos de muito sucesso. Pastor Hudson, obrigado. Quero agradecer muito o convite, muito obrigado mesmo. Quero dar um abraço, mandar um abraço pro pastor Fernando, que hoje está aqui me acompanhando, um amigo muito precioso. Mandar também um abraço para os amigos do grupo do WhatsApp Café com Teologia, e para minha querida esposa Carolina e para as minhas duas filhas, Laura e Estela. Maravilha. Muito obrigado, pastor Manassés. Obrigado, JR, obrigado, amigos debatedores, ouvintes da Rádio 93, fazendo coro aqui aos parabéns da rádio, para a rádio, que Deus abençoe a vida de cada funcionário, de cada cooperador que tem levado essa rádio a esse patamar de excelência. Mando um abraço também para minha esposa, a missionária Sheila, meus filhos Karen e Abner, e para toda a equipe de libertação da nossa igreja, segundas-feiras, na pessoa da missionária Glorinha. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero trazer aqui uma palavra de gratidão a Deus, mais uma vez, pela bênção da vida desse ministério que é a 93 FM. Vivemos aqui numa família, uma família normal, uma família normal, uma família igual a sua família. Nós agradecemos a Deus pelo ministério, que é a oportunidade de pregar o evangelho através do rádio, tocando músicas, compartilhando, dando informações, pregando, com tantas ações para fora como a 93 tem. A 93 tem uma característica bem diferente da maioria das outras emissoras. Ela olha para fora, ela serve a comunidade, ela tem ações e projetos para atender a comunidade como um todo, ela realiza grandes eventos, e tudo isso faz com que a gente fique mais pertinho, a cada dia, cada tempo, mais perto, mais perto. Aqui tem choro, nós nos emocionamos com as dores uns dos outros, nós sofremos com os momentos difíceis, mas nós também nos alegramos muito com as vitórias, com as grandes conquistas, e juntos recebemos da parte de Deus o seu imenso amor. E esse imenso amor do Senhor que nunca nos deixa, é a certeza que temos que daqui para frente o Senhor há de continuar a nos abençoar, a nos guardar, a nos livrar de todo o mal. A Bíblia nos assegura que a presença do Senhor é que faz toda a diferença. Então, eu quero pedir a você que ore sempre por todos nós, por toda a nossa equipe, o nosso time, nas diversas áreas que nós temos trabalhado, uma equipe poderosa, uma equipe brilhante, os meus colegas comunicadores e todos demais da produção, do comercial, jornalismo, as pessoas que atendem você com tanto carinho. Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua casa, a sua família. Deus te dê um final de semana muito abençoado. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados por essa situação difícil no Rio, no Brasil inteiro, por conta dessa greve. Vamos apresentar diante de Deus. Quero lembrar você, domingo é dia de culto, domingo tem igreja, domingo tem escola bíblica. Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pastor Manassés, orando conosco, por favor. Nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão ao Senhor, ao Pai querido, por esse dia, por esse debate, ó Pai. Que eu possa abençoar de forma toda especial cada funcionário, ó Pai amado, cada amigo, ó Deus, que tem feito com que essa rádio chegasse ao nível que tem chegado, Senhor da glória.
Ó Deus amado, apresentamos ao Senhor também todas as vidas, os ouvintes, os corações enlutados, as pessoas que estão enfermas, ó Deus, cura, faça um milagre, ó Pai querido. Essa situação que o nosso país está vivendo atualmente, Senhor da glória, de greve, de manifestações, ó Deus, dê uma solução, ó Pai querido, apresenta uma resposta diferente, ó Pai amado, contradiz e contraria toda a perspectiva negativa que paira sobre esse país. Ó Deus, muito obrigado, Pai amado, pela vida dos pastores que estão aniversariando hoje, pastora Maria Medeiros, pastora Kátia, pastor José Carlos Lourenço, pastor Gerson Martins, amanhã, pastor Everton Belém, e como também pastor Hamilton Batista, Senhor, abençoa o cantor Cris Duran, e também a Ana Clécia, mãe do pastor Gilton, ó Deus, abençoa nossas vidas, nos dá em paz, no nome de Jesus, amém. Eu sei que um dia ainda vou, eu sei que um dia ainda vou, sei que um dia ainda vou me encontrar. Você acabou de ouvir Debate 93.